A Adriana, não foram filmadas. Agora sim. Pessoal, a gente fez lucro real aí, o anual foi estimativa mensal, ok? Então a estimativa pega a receita bruta ajustada, tá? Tira devoluções, descontos promocionais, cancelamentos. Pega essa receita bruta ajustada, aplica o percentual de lucro estimado. Depois soma a essa base outros valores, né? Outras receitas que devem integrar essa base. Então aqui a gente tem um exemplo. Tá? Que a empresa tem, ó, quais são as receitas brutas dela? Atividade, produção e representação comercial, por exemplo, tá? Então anotem aí nesse exemplo que aqui a receita de venda de produtos e a receita de comissões são receitas brutas, ou seja, são da atividade fim da empresa, tá? Bom, o que a gente vai fazer então? A estimativa mensal. Receita bruta ajustada multiplicado pelo percentual de lucro estimado mais outras receitas, então, que a gente elencou na aula passada. Tá? Com isso, a gente vai chegar no quê? Na base de cálculo. Tá? Na base de cálculo da estimativa. Mensal. Tá? Aplicamos a alíquota de 15% e adicional de 10% ao que exceder a 20 mil. Tá? Exceder a 20 mil porque a gente está falando aqui de mês. Bom, então aqui no nosso exemplo, a gente tem o seguinte, ó. Receita de venda de produtos, 189. A receita de comissões, receita de aluguéis, que aí vai entrar em outras no nosso caso. Tá? Se a atividade fim da empresa fosse também aquisição de aluguéis por imóveis próprios, então entraria nessa questão de aplicar o percentual de lucro estimado. Tá? Tá, seus slides. Isso aí tá... Não, isso. Quem tá impresso bem pequenininho aí, as quadradinhas. Tá? Ó, ganho de capital vai entrar em outras receitas. Dividendos recebidos não tributa, tá? Senão é bitributação. Vendas canceladas em relação à venda de produtos. IPI, imposto de renda na fonte sobre comissões. Então, o que eu vou dizer para vocês? Dentro dessa receita bruta de vendas aqui, ó, venda de produtos, está dentro o IPI. Ok? Então, a empresa usou por contabilizar tudo. Então, dos 189.750, R$4.000 é IPI. Tá? Então, tem que tirar. Agora, para vocês tirarem isso, tem que saber que lá dentro tá dentro do IPI. Então, nossa
nosso acerto de sala de aula, se aparecer informação de que existe IPI no exercício, vocês automaticamente considerem que lá em cima, dentro da receita bruta, está embutido IPI dentro. Tá? Então, se for dado para vocês IPI, ICMS, ST cobrado por fora, ou tributo cobrado por fora, tá? Tributo não recuperado, tributo cobrado por fora, vocês podem considerar para retirar fora. Tá? Vai estar embutido lá dentro. Tranquilo? Então, como é que a gente faz? Receita, vamos ajustar, ó, preciso ajustar ela. Ajuste tirando venda cancelada, ajuste tirando IPI, chego na receita de vendas a ser tributada. Sobre essa receita, aplico o percentual de lucro estimado. Lá naquela tabela, a indústria é 8%. Certo? Então, nós vamos ter uma base de cálculo da venda de mercadorias, que eu vou chamar aqui de base de cálculo 1. Depois vem a outra receita bruta, que são as comissões. Então, qual é o percentual de lucro estimado na prestação de serviço de comissões? 32%. Então, aplico sobre os 32, 30. Não tem nada que ajustar aqui, porque não tem nenhum cancelamento de serviço, não tem nada ali, não precisa ajustar. Tá? E aí, acho a base de cálculo 2. Então, como é que eu vou fazer agora? Base de cálculo 1, os 14.700. Base de cálculo 2, os 30. Mais receita de aluguéis, tá? E mais o ganho de capital. Isso deu o total da minha base. Certo? Então aqui 59.700 é a base de cálculo da estimativa mensal. Tá? Sobre ela, aplica 15% de imposto de renda e adicional de 10% sobre o que exceder a 20 mil. Então, o que excedeu 20 mil aqui foi 39.700. 10%, 3.970. Ok? Esse é o total do imposto de renda estimativo. A soma desses dois. Então, o governo quer que eu antecipe para ele esse valor aqui, a soma dos dois, que eu faça antecipação nesse mês para ele. Isso só do imposto de renda. Tá? O que é o IR fonte? Foi retido. Retido na fonte. Então, vou ensinar isso para vocês hoje. Em Tributária 2, tá? Vocês vão aprender quando deve ser executada a retenção na fonte. Certo? Aqui eu só vou dar um tratamento geral para vocês. Ou seja, foi prestado uma comissão aqui, prestado esse serviço. Para quem ele prestou o serviço, teve que reter na fonte. Então, a fonte pagadora, o cliente, que a fonte pagadora retém o imposto. No caso aqui, imposto de renda. Teve que reter R$ 1.500. Certo? Como isso funciona? Funciona assim. Foi prestado o serviço ali de comissão? Foi. Então, faz assim. Debita clientes a receber, debita imposto de renda na fonte a recuperar e credita receita de comissões. Foi isso que aconteceu com essa empresa. Ela foi receber comissão do cliente dela e o cliente teve que reter. Então ele fez a retenção de 1.500, o valor da prestação era 93.750, certo? Faço um menos o outro aqui para mim, dá 92.250. 92.250. É assim que você configura esse fato. Prestou o serviço e o cliente, em vez de pagar tudo, ele é obrigado por lei a fazer a retenção. E não pagar tudo, os 1.500 ele retém. Só que lá o cliente na qual está pagando essa comissão, esses 1.500 que ele deixou de pagar aqui para o fornecedor dele, ele vai ter que recolher para o governo. Ele só está na figura de responsável tributário. O governo, a legislação tributária, deu a responsabilidade de ele ter que fazer essa retenção.
Então, existe retenção de outros tributos, imposto de renda, PIS, COFINS, contribuição social, INSS, SSQN, vários tributos. Aquele adicional por 10%, tem lá no final, eu somo o 183, 750 para os 93, 750? 183. Não, repete para mim. 183. Aqueles 3.970. Esse aqui, tu chegou aqui na base final. Tu está pagando adicional sobre a tua base. Que é aquela ali. Para chegar aqui eu fiz a base de cálculo 1, que foi a estimativa de lucro em cima da produção da indústria, 8%, achei 14%. A outra atividade que a empresa tem, atividade fim, é comissão, que o percentual de lucro estimado é 32%, eu achei 30%. O que mais ela tem de receitas? Então, essa primeira parte, a base de cálculo 1 e 2 é isso. As outras receitas que eu tive, que eu vou ter que acrescentar aqui, foi aluguel e ganho de capital. Somando tudo, eu tenho uma base total de 59.700. A partir daqui que eu vou fazer o cálculo do imposto. 15% disso dá 8.955, mais adicional de 10% ao que ceder a 20. A 20. Por quê? O adicional de imposto de renda do lucro real é o que exceder a 240, perfeito? Quando a gente está fazendo anual. Mas isso aqui é uma estimativa mensal. Então, 240 ao ano, equivalente a 20 mil mensal. Proporcional a 20 mensal. Se nós tivéssemos depois lá que nós vamos aprender o lucro presumido ele é trimestral. Então, vai ter adicional de imposto de renda, o que exceder a 60 mil. Eu vou fazer o cálculo por trimestre. Ok? Essa tosse está 3 dias antes do carro. Olha, veja bem, né? Hoje é terça, quarta, quinta, sexta, ó. Bem alto. Imagina se a tosse começa quarta, é sábado, eu estou em casa. Vai ter graça. Tá? O quê? Tem medo da morte? Eu não. Tá? Ó. Tranquilo? Bom, aí, isso seria o imposto a recolher, tá? Esse é o imposto que eu estou antecipando para o governo. Só que como? Quando eu prestei o serviço da comissão, eu já fui retido em 1.500, quem vai recolher esses 1.500 para o governo? O cara lá. Minha fonte pagadora lá, meu fornecedor. Meu cliente me reteve. Mas conta como recolhimento meu. Só que então, eu só tenho que recolher a diferença para o governo. Então, esse negócio de diminuir aquele R fonte para achar o líquido, isso aqui é o meu passivo que eu vou ter que recolher no próximo mês para o governo. Mas ao todo eu estaria antecipando tudo isso aqui para ele. Tá? Ó, eu estaria antecipando para ele 12.925. Tá? Que é a soma dos dois. 12.925. Esse foi o que eu antecipei. Tranquilo? Bom, o que acontece? A estimativa mensal, ela não quer saber se eu tive lucro ou se eu tive prejuízo. O governo quer que eu antecipe para ele um imposto em cima da receita. Ponto final, não pode me mandar dinheiro. Tá? Só que tem casos que a gente consegue evitar de fazer isso e a gente chama isso de balancete de redução ou suspensão. Tá bom? Balancete de redução ou suspensão. Para evitar de mandar dinheiro antecipado para o governo. Nosso objetivo hoje é sair dessa aula aprendendo a fazer balancete de redução ou suspensão. Tá? Tranquilo? Pessoal, a gente tem que fazer a estimativa mensal para o imposto de renda e para a contribuição social. Tá? Para os dois. O que muda? Basicamente nada. Tá?
Aqui a gente tem esses percentuais de lucro estimado, né? Esses percentuais de lucro estimado são para o imposto de renda. Para a contribuição social, existem só 2 percentuais de estimativa de lucro, que é 32% para serviço e 12% para comércio, indústria e as outras. Que legal. Podia ser assim. Tranquilo? Muda os percentuais. Então, aqui onde a gente tem 32%, é 32%. Ok? E o resto aqui, a estimativa do governo é 12% de lucro. Para a contribuição social. Então, nós temos que fazer esse cálculo aqui para os dois. Para o imposto de renda e para a contribuição social. Mas o jeito é o mesmo. A única coisa que muda de um para o outro é esses lucros estimados. Tá? Quando a gente estiver fazendo uma contribuição social, vai ser 12 ou 32. Tranquilo? Aí vocês já sabem fazer as duas estimativas. Tá? Se isso aqui for a base de cálculo estimada para a contribuição social, na hora de calcular a contribuição social estimada, basta aplicar o percentual de 9%. Tá? 9% em cima dessa base aqui. Não tem adicional. Tranquilo? Outra coisa que ninguém me falou nada. Vocês notaram que no cálculo da estimativa mensal não existiu compensação. Não tem prejuízo. Tá? Então, na estimativa mensal não se fala, mas eu tenho prejuízo fiscal para compensar. Azar. Isso aí fica só lá na apuração do lucro real final. Aqui a gente só está fazendo antecipação, então não temos compensação nenhuma para fazer. Só antecipa o dinheiro do governo. Tá? Então isso aqui poderia muito bem ser o cálculo da contribuição social. O que mudaria? Quando chegasse aqui, ó, isso aqui é receita de venda da indústria, né? A gente chegaria aqui, em vez de 8%, aplicaria 12%. Chegaria aqui e não mudaria nada. Também aplica 32% que é serviço. E isso aqui também soma. E aí a gente vai chegar numa base final. Vai fazer 9 só. E aplica 9%. Tá bom. Tá? Ou seja, depois que a gente chega na base, vocês notaram que é que nem o cálculo do imposto que vocês faziam no lucro real. Só que no lucro real, para chegar na base, eu tenho que saber o lucro líquido contábil, adições, exclusões, compensação de prejuízo, né? O que o governo fez? Não, tu só precisa fazer isso uma vez por ano. Mas eu vou te atalhar e dizer que o teu lucro é X e tu me antecipa. Por isso é estimativa. Estimativa do quê? Estimativa do lucro. O governo deu um jeito de estimar qual é o meu lucro sem eu ter encerrado minha contabilidade, sem ter feito adição, exclusão. Ele está tentando descobrir. Tá? Para quê? Para que eu antecipe dinheiro para ele. Senão ele vai ficar sem dinheiro lá nos cofres públicos. Ok? Há muitos anos atrás, não existia isso. Simplesmente te esperava terminar o ano, tu calculava o lucro real de fato, quanto dava de imposto e aí tu pagava o governo. E tu sabe até quando o governo dava para a gente pagar o governo? Até o último dia útil do ano seguinte. Então eu ia pagar o imposto de 2012 até 31 de dezembro passava dia 31, de 2013. Um ano para poder trabalhar a contabilidade, encerrar a contabilidade, fazer o valor. As coisas mudam, né? Hoje em dia, em 2, 3 dias, a gente está com a contabilidade de uma empresa fechada, encerrada. Já sabe tudo. Antes nós levávamos, o governo dava um funcionário, nós temos um ano para poder saber. Tá? Eu não sou desse tempo, a minha mãe era. Tá? Fazer lá nas máquinas. Ninguém foi um dia lá teve um museu aí da. Vocês não foram? Ano passado, acho. Foi. Lá, ó. Teve uma exposição lá em Porto Alegre, acho que Na na PUC. PUC. Foi. Que era o Museu da Contabilidade. Em abril foi. Lá dava essas máquinas, essas coisas. Sim, muito ruim. Tá? Muito ruim. 12 horas viajando e uma hora ali. Hã?
Eu tinha um livro desse, eu emprestei não sei para quem e sumiu. Era um livro que ele era feito, sabe aqueles papel bem fininho de padaria lá? É, os papelzinhos de manteiga, aqueles. Não sei se era bem manteiga, mas é aquele bem fininho. Tipo papel vegetal, né? Tipo cera, isso. Eu tinha um livro todo, um livro diário, Eu tenho lá na que a minha mãe deixou guardado. E eu perdi. Todo. Contabilidade feita na máquina, assim, com aquilo. Perdeu outro saco, né, pessoal? Não sei como é que aquilo passou nas minhas mãos e sumiu. Estava feliz. Nem contei pra ela. Aham. Tá? Não sei onde eu enfiei. Ok? Bom. Só que é o seguinte, ó. Guarda a vida inteira. O governo tem dentro da legislação tributária, permite que eu não antecipe esse dinheiro em demasia do governo. Tá? Imagina que vocês estão fazendo lá um IR, PJ estimado do mês, e o cara vai lá e diz o seguinte para vocês pelos cálculos: não, tem que me recolher 100 mil reais esse mês. Ah, tem que me recolher 100 mil reais esse mês. E aí nós chegamos e dissemos: 100 mil reais? Mas eu estou tendo prejuízo. Sacanagem, eu tenho que antecipar para o governo todo esse dinheiro, eu estou tendo prejuízo. O governo permite que a gente suspenda ou reduza a estimativa mensal. Como? Basta que eu faça o lucro real até aquele período. Faça de fato o lucro real que precisa primeiro. Calcula e mostra para o governo: olha, eu não te devo isso. Depois do... Se eu encerrasse hoje meu lucro real agora, nesse período, eu não te devo tudo isso de imposto. Não tem por que eu te antecipar. Estimativa mensal. Tá? Vamos supor assim, tu está em janeiro, e janeiro diz que tem 100 mil reais para pagar. Tá? Só que essa estimativa ela deve ser feita o seguinte: é IR mais a contribuição social, tá? Vai ser os dois juntos. É isso. Digamos que os dois juntos em janeiro eu tenho que recolher 100 mil. Aí eu vou lá e digo pro governo: não, peraí. Não. Em janeiro eu tive esse lucro líquido contábil, mais adições, menos exclusões, menos base de cálculo. O imposto de renda devido seria zero, não dá nada, eu estou negativo. E a contribuição social seria zero também, não dá nada, eu estou negativo. Então eu faço isso, esse balanço de redução, suspensão, e não pago o governo. Não recolho. A estimativa mensal em cima da receita disse que eu tinha que pagar 100 mil, mas eu fui e fiz o lucro real certinho, completo, e mostrei: não, é zero. Eu não vou antecipar nada porque por enquanto eu não devo nada. Mas eu tenho que fazer como se estivesse encerrando o lucro real. Tá, se você tiver prejuízo nos 12 meses, eu vou fazer. Se tu tiver prejuízo nos 12 meses, tu não antecipa nada para o governo durante o ano. Tá, não, mas no primeiro mês eu tive lucro, antecipei. Aí depois os outros 12 eu tive prejuízo. Aí eu vou fazer todo mês. Vocês levantam o balanço de redução, suspensão, tá? Se vocês quiserem, e aplicam isso todo mês, a hora que vocês quiserem. Não precisa, fiz uma vez, tem que fazer sempre. Não. Só tem que é o seguinte, ó, o lucro real, ele é acumulado. Tá? Então vamos fazer assim, ó. Em janeiro, a estimativa aqui. A estimativa em janeiro era 100. Aí eu calculei o lucro. A estimativa era 100, mas aí eu calculei pelo lucro real. Quanto daria? Também. Contribuição social e IR. Calculando pelos dois era zero. Ok? Quanto eu recolhi da estimativa para o governo? Nada. Nada. Eles queriam que em cima da receita bruta eu recolhesse 100. Mas eu calculei o lucro real de janeiro. E descobri que era zero. Eu estava com prejuízo fiscal, não devo imposto nenhum.
Então, se o ano se encerrasse em janeiro, aqui, por exemplo, eu não teria imposto para pagar. Então, para que eu vou antecipar? Não tem por que eu antecipar algo do governo que eu sei que não vou ter que pagar. Tá? No segundo ano, a gente calcula... No segundo ano, em fevereiro, a gente calcula a estimativa mensal de novo. E diz lá que, ó, as estimativas, elas são mensais. Só em cima da receita de fevereiro, eu tinha que recolher 40. Mas quanto eu estou devendo para o governo? Não considera nada, cara. Eu tenho que fazer o lucro real, né? Só que esse lucro real aqui, pessoal, é acumulado. Não é só do mês. Então eu vou pegar meu lucro líquido, eu estou em fevereiro, né? Eu vou pegar meu lucro líquido contábil de janeiro a fevereiro, mais as adições desse período, exclusões desse período, compensação desse período, tá? Chego lá no lucro. Por exemplo, quando eu estiver fazendo lucro, quanto eu devo de imposto de renda e contribuição social até fevereiro, quando eu for fazer o adicional do imposto de renda, é o que exceder a 40. Tu vai calcular o lucro real aqui. Quanto tu deve de imposto de renda e contribuição social? No lucro real. Como se tu nunca tivesse feito nada antes. Ah, lucro real de que período? Eu estou em fevereiro, então é de 1º de janeiro a 28 de fevereiro. Tudo aquilo que vocês aprenderam. Lucro líquido, adições, exclusões, compensa, base de cálculo, do imposto de renda 15% e adicional de 10%, né? Nesse caso, adicional de 10% ao que exceder 40%. Porque nós estamos falando de um lucro real acumulado de 2 meses. Tá? As compensações continuam de 1%. Compensação, tudo igual. Limite de compensação, 30% do lucro real antes da compensação. Tá? Tudo igual vocês fazendo lucro real, só que vocês estão com um período de 1º de janeiro a 28 de fevereiro. Faz tudo igual. Só tem que tomar cuidado com o adicional. O adicional, se vocês forem fazer um balanço de redução, suspensão lá em julho, nunca fizeram, recolheram a estimativa todos os meses, mas lá em julho decidiram fazer um balanço de redução, suspensão, porque estão achando que já pagaram demais para o governo. Pode. Então vai calcular esse lucro real aqui de 1º de janeiro a 31 de julho. Faz tudo. Quando chegar no adicional, valor que exceder a 140. Porque vocês estão falando de 7 meses. Tá? Bom, mas vamos aqui no nosso exemplo. Eu fiz aqui a estimativa do mês, então aqui não recolhi nada, né? Vou até que botar assim, ó, recolhido. Recolhido, 0. Janeiro, 0. Fevereiro, a estimativa só do mês de fevereiro, por estimativa, deu 40. Mas, de janeiro a fevereiro, acumulado, eu estou devendo 10 para o governo.